Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, na antiguidade a italiana ilha de Ventotene no Mar Tirreno funcionava como um local de exílio para mulheres que pertenciam à família do imperador e não estavam totalmente dentro dos padrões da época. Punidas por sua vida digamos que muito ativa, elas eram obrigadas a permanecer presas no local pelo resto de suas vidas. Muitos de vocês ficaram curiosos sobre a ilha de Pandataria, local esse onde as mulheres eram enviadas por ter um comportamento fora do padrão de sua época. E justamente por isso, estou eu aqui atendendo a pedido de vocês, trazendo esse vídeo. Então, por favor, eu já te peço para dar aquela ajuda gratuita que você sempre dá, que é justamente com o seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas curiosas como você. Muito obrigado pelo seu like, o meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Fala do Mundo. A ilha de Ventotene abriga um antigo vulcão em frente à costa de Nápoles, na Itália. Há mais de 2000 anos, Ventotene se chamava Pandataria e serviu como local de exílio para mulheres aristocratas com comportamento considerado inapropriado pelas normas da sociedade da época. No Império Romano, mulheres poderiam ser punidas pelo seu comportamento sexual. No Império Romano, passou a criminalizar mulheres por comportamento inadequado no período em que o imperador Augusto governava. No ano 18 a.C., foi aprovado um conjunto de leis, entre elas a Lex Iulia de Adulteris, que tinha como objetivo restabelecer valores familiares por meio das leis, além de incentivar a procriação e valorizar o casamento. Lex Iulia de Adulteris Coercendis também permitia que pais punissem filhas adúlteras e seus amantes à morte. Maridos traídos eram obrigados a se divorciar e tinham a opção, sob certas circunstâncias, de tirar a vida de suas mulheres. O delito só era atribuído a mulheres, Foi nessa época que Júlia, a velha, única filha biológica do imperador Augusto, foi obrigada a casar-se com Tibério, o filho de outro casamento de Lívia, esposa de Augusto. Ela seria uma das vítimas do regulamento moralista de seu pai. O casamento foi infeliz para os dois e acabou piorando quando um dos filhos do casal morreu 5 anos depois. Tibério exilou-se e abandonou Roma, e Júlia começou a se envolver com inúmeros homens vivendo uma vida promíscua. Seu comportamento tornou-se politicamente perigoso quando ela se envolveu em um caso com um homem chamado Júlio Antônio. Ele era filho de Marco Antônio, que fora amante de Cleópatra e se suicidara após perceber que seria impossível fazer frente à invasão do Egito por legiões lideradas nada menos do que pelo pai de Júlia, que agora era imperador de Roma. A inimizade entre as duas famílias piorou ainda mais, o que levou Augusto à ação. Depois de ameaçá-la de morte por adultério, ele a enviou para Pandataria, onde não havia homens e as condições de vida eram hostis. Apesar de ficar privada de certos luxos, como tomar vinho, por exemplo, Júlia foi contemplada com piscinas e um teatro que Augusto mandou construir lá no ponto mais alto da ilha, que tem menos de 2 km². Também foram criados um porto, tanques e um viveiro de peixes para assegurar o abastecimento constante de água doce e pescados frescos. Júlia permaneceu em Pandataria por 2 anos, quando foi transferida para um confinamento mais ameno na cidade portuária de Régio. Ela morreu 10 anos mais tarde, pouco depois do falecimento de seu pai. Há relatos de que Júlia morreu desesperada e doente após ter sido supostamente maltratada por Tibério, que sucedeu Augusto como imperador. Não está claro como teriam sido esses maus tratos. Há relatos de que Tibério reteve suas posses e dinheiro e que ela teria sido presa. Se você pensa que as coisas não poderiam piorar para a família de Júlia, é aí que você se engana. Agripina Maior, filha de Júlia e de seu segundo esposo, Marco Agripa, importante general político e amigo do imperador Augusto, também foi exilada para Pandataria, como sua mãe. Agripina foi uma figura importante nas disputas pela sucessão ao final do reinado de Tibério. Ela era esposa do germânico César,
sobrinho neto de Augusto por adoção e filho adotivo de Tibério. Por onde passava, o casal deixava boas impressões, que acabaram despertando desconfiança e inveja em Tibério, que passou a ver Germânico como uma possível ameaça a seu poder. Na província da Germânia, Agripina e Germânico ficaram famosos devido a atos de bravura. Em ações caridosas no Egito, o casal foi aclamado pelo povo. Até que, em uma viagem de Agripina e Germânico à Síria, este último ficou doente e morreu. Tudo apontava que os amigos de Tibério tinham envenenado a vítima. Agripina não hesitou em acusar Tibério em seu retorno a Roma, assim como fizeram muitos romanos, que adoravam Germânico e consideravam herdeiro do trono. 3 anos depois, após a morte de um filho de Tibério, Druso, os filhos de Agripina e Germânico estavam na linha direta para a sucessão. Mas Tibério, que não é besta nem nada, conseguiu acusar Agripina de traição e mandá-la para o exílio. No ano de 29 d.C., Agripina foi enviada a Pandatária, onde morreu de fome 4 anos depois. Suspeitou-se que Tibério tivesse ordenado sua morte. Um filho e 3 filhas dela sobreviveram. No final, Tibério não conseguiu impedir que esse filho, Calígula, assumisse o poder. Mas tenha calma porque as coisas ainda não estão melhorando não, viu? Só foi um pouquinho. Uma de suas filhas seguiu a mesma sina que Agripina e sua mãe. Júlia Lívila era a filha caçula de Agripina e Germânico. Assim como suas outras 2 irmãs, Agripina Menor e Júlia Drusila, Lívila desfrutou nos primeiros anos do reinado de seu irmão Calígula de privilégios, ainda que na realidade estivesse sob controle dele, né? No entanto, no ano de 39 a.C., Agripina Menor e Júlia Lívila se envolveram em uma conspiração fracassada para derrubar Calígula e colocar em seu lugar o viúvo de Júlia Drusila. As 2 irmãs foram exiladas para as Ilhas Ponza, o arquipélago do qual Pandatária faz parte. Júlia Lívila voltaria a Roma depois do assassinato de Calígula, no ano 41, resgatada do exílio por seu tio paterno e agora imperador Cláudio. Mas a terceira esposa de seu tio, a influente Messalina, não gostou do carinho que seu marido mostrava a ter pela sobrinha. Com intrigas, ela conseguiu que o próprio imperador Cláudio acusasse Lívila de adultério com o filósofo político, orador e escritor romano Sêneca. A acusação era altamente improvável, mas Sêneca era considerado um inimigo político potencial do novo imperador. Inventar uma relação com a já indesejável Júlia se mostrou um plano de mestre. Sêneca viveu no exílio na Córcega por 8 anos. A neta de Júlia, a velha e filha de Agripina Maior, foi enviada para Pandatária. Alguns meses depois, seu tio ordenou sua execução. Ela aparentemente morreu por inanição. Inanição, para quem não sabe, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida, por falta de alimentos ou por deficiência na sua assimilação. Foi usada como método de pena de morte, em que o condenado era deixado, de alguma forma, ao abandono e sem alimentos. A avó, mãe e neta não foram as únicas visitas forçadas a Pandatária. Houve várias outras. O filho de Agripina Menor, Nero, inventou em uma acusação de adultério contra sua esposa Octávia, filha do imperador Cláudio, e exilou-a em Pandatária. Ele então casou-se com Popéia Sabina. O exílio de Octávia causou protestos públicos em Roma, a ponto de Nero se ver pressionado a se casar com ela novamente, mas ele resolveu ordenar sua execução. Alguns dias depois, Octávia foi morta em um banho a vapor, onde teve suas veias cortadas. Sua cabeça foi cortada e enviada a Popéia. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês já conheciam algumas dessas histórias sobre a ilha de Pandatária? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Não esqueçam de deixar o like para eu saber que vocês curtiram o conteúdo. E eu separei mais 2 vídeos incríveis aqui que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui!